Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. Hoje eu vim dividir com vocês aqui uma história. Eu não vou ler, tá? Eu vou contar a história que eu ouvi, né? Diferente da gente ler. Então vai ser um bate-papo sobre uma história muito estranha. E vocês deixem aí no comentário a opinião de vocês. E eu gostaria de dizer que é a segunda vez que eu escuto alguma coisa parecida, tá? Então foi o seguinte: a moça conheceu um rapaz aqui da Argélia e ela conversou no virtual com ele por mais ou menos 2 anos e 4 meses, tá? Pelo que ela me disse. Ela me passou a data mais exata, mas se não me engano, me desculpa se eu confundi, se a moça quiser me corrigir no comentário, mas geralmente ninguém corrige, né? A pessoa que a gente conta a história, ela fica quietinha, só lê os comentários. Então, eu vou dizer uma coisa: ela ficou com ele esses 2 anos e 4 meses, eles estavam bem apaixonados e juntando dinheiro para se encontrarem e tal. E ele falou para ela, ele falou: olha, eu vou aí pro Brasil, eu vou conhecer sua família, tal, direitinho. E aí, ela me disse que no ano de 2019, ela foi buscar ele no aeroporto. Mas no caso, gente, não era para ficar. Ele veio para conhecer. Então, o que eles combinaram era o seguinte: ele vinha primeiro e ela ia depois. Mas no virtual, ambos já conheciam a família um do outro, tá? Aí o que acontece? Ele ficou na casa da família dela e a família dela gostou muito dele, porque ele é uma pessoa muito agradável. Eu vi fotos deles, inclusive. Ele amou. Ele falou: olha, eu vou casar com ela, não sei o que, eu vou combinar com ela tudo direito. Quando ela for pra Argélia, eu vou fazer aqui uma grande festa de noivado lá pra gente se casar. Depois eu volto pro Brasil e caso aqui. Então, pelo que eu entendi, foi o seguinte: pra ter comemoração nos 2 lugares, ele tinha vindo conhecer, tal. E aí o que acontece? Ela ia pra Argélia conhecer a família dele. Nessa que ela ia pra Argélia conhecer, eles iam lá fazer uma festa de noivado. Pra quê? Pra família dele participar da união deles. E aí, depois que essa festa de noivado acontecesse, ele ia vir pro Brasil. E nessa vinda dele pro Brasil, aí eles casariam. Então eu acho que foi um método dele que ele idealizou assim para ter uma cerimônia nos 2 lugares. E a família super aprovou. Então ele ficou no Brasil 15 dias, tá? No ano de 2019. E foi assim uma coisa maravilhosa. E eles estavam aí 2 anos e 4 meses, né? Em 2019, com esse relacionamento. Quando ele foi, que era a época dela voltar, foi que começou a pandemia, tá? Ela já era para ela voltar, começou a pandemia, fechou os aeroportos com aquela loucura que vocês conhecem, né? Aí, não desanimou, mas as coisas apertaram um pouco para ela. E financeiramente, ele não iria ajudar na passagem dela, né? Ele não iria. E aí não é uma crítica, não é uma crítica. Eu tô reportando a história para vocês, entende? Não pensem que o que eu tô dizendo é uma crítica. Não, só tô contando. Aí o que aconteceu? Ela precisou alguma saída financeira, porque ela estava parada, ela tinha um dinheiro guardado e ela foi gastando aquele dinheiro aos poucos e ela acabou que ficando desempregada e falou para ele, falou: ó, eu vou comprar uma moto com esse dinheiro aqui, porque essa moto, agora que as pessoas estão em casa, eu consigo fazer bico. Uma motinho simples, baratinha, mas eu consigo fazer bico aqui na minha cidade, carregando as pessoas que não querem andar de transporte público. Eu consigo aqui na minha cidade entregar comida, eu consigo fazer algumas coisas. Eu vou comprar uma moto. Aí ele falou: ah, mas você não tá juntando dinheiro pra vir? Ela falou assim: ah, eu tô, mas eu consigo recuperar, tal. Ele não gostou muito. Mas depois, ele gostou da ideia, segundo ela disse que pelo que ela percebe dele, ele gostou da ideia. Ela mostrava foto de moto, ele falava se estava bonito, se estava feio. Depois que ela comunicou a ele que ela iria comprar uma moto,
Passou 15 dias ela ajeitando a situação da moto até que ela comprou uma motinha usada, tá? Aí o que acontece, gente? Se não me engano, a moto é até azul. Aí depois que passou esses 15 dias, ela começou, assim como ela planejou, ela começou mesmo a utilizar a moto para trabalho. E aí, gente, passou um mês, ele simplesmente bloqueou ela de tudo. Bloqueou ela de tudo e tá até hoje. Isso, no caso, gente, foi desde o ano passado, quando começou a pandemia. Então, ela já tá bloqueada aí, já vai para quase 2 anos. Ela fala, olha, Fernanda, eu não entendo, ele me bloqueou de tudo, a família dele não fala comigo, eu mando mensagem, as pessoas até visualizam, mas não responde, o que é muito comum, tá? E ela falou assim, o que eu penso disso? Gente, eu vou dizer uma coisa. É a segunda vez que eu escuto história de mulher que compra moto e o rapaz vai embora. Juro pra vocês. Não é a primeira vez, é a segunda vez. Eu acho meio estranho, né? Porque... E ao mesmo tempo eu entendo. Eu acho estranho, mas eu entendo, né? No caso dela, eu acho que ele achou que, sei lá, descontou. Porque assim, a gente conhece o que conta pra gente, né? Mas a gente não conhece os dois lados da história, tudo direitinho. Mas, ao meu ver, teve mais alguma situação. Ou, de repente, ele se incomodou com a independência maior que, de repente, a moto traria pra ela. Coisa que ele não tinha refletido antes. Ou coisa que ele não idealizava. Porque é um choque cultural muito grande, né? Aqui, por exemplo, eu nunca vi uma moça andando de moto, né? Você não vê ninguém andando de moto pra cima e pra baixo. Coisa mais rara, por sinal, é alguém andar de bicicleta. Você não vê, quase não vê uma pessoa andar de bicicleta, de moto. Então, gente, nem pensar. Então, quer dizer, moto é pouco, né? Ainda do sexo feminino, talvez ele sofreu um choque cultural com essa história. E aí tem outro ponto, né? Que a gente não pode ignorar. Que ele simplesmente pode ter desanimado. O que é meio estranho, mas dá pra se entender, né? Eu ainda vou explicar o motivo. Aí vocês vão falar pra mim, Fernanda, mas ele foi, conheceu a família, tudo, planejou, conversou com a família, fez plano com a família e bloqueou de tudo. Gente, pra eles, pelo que eu percebo, não são pessoas assim com tanto apego com dinheiro como na nossa cultura, tá? Eles não são assim tão apegados ao dinheiro quanto a gente. Tem quem seja assim, com certeza, mas eles têm uma visão diferente. Para eles importa muito o custo-benefício de algumas situações. Tem situações que eu vejo que eles são bem mão de vaca, mas tem outras que eu vejo que eles pesam bastante o custo-benefício. Então, de repente, ele reavaliou e falou, não vai valer a pena, ou não é bem o que eu estava procurando, sabe? E eu acredito que não é bem questão dele não a amar, até porque ele saiu, se deslocou, foi, viu a família, fez planos, entende? Tem um contexto, né? Segundo ela, ele nunca solicitou nada dela, nem dinheiro, nem saliência, nem nada. Então, gente, voltando para a questão do custo-benefício, eu acho que ele pensou, não vale a pena, melhor terminar agora. Não pensando na questão do que já foi gasto, porque eles não têm essa mania de pensar desse jeito. Então, por exemplo, você vai viver aqui, um exemplo, tá? Você fala assim, vou viver um tempo na Argélia com ele, depois eu vou pro Brasil. Se você chegar aqui e vai viver um tempo com ele, você vai chegar e ele vai ter organizado tudo para te receber. Vai ter comprado mobília, ele vai ter organizado para te esperar, mesmo sabendo que ele vai embora e vai largar as coisas, porque para ele importa muito a questão do custo-benefício. Poxa, ela vai chegar e eu vou ter aqui uma recepção para ela, entende onde eu quero chegar? Então, se ele se preocupa com isso, nada impede ele também de ter passeado tudo, curtido, conhecido a família, feito o plano e falar, não vale a pena prosseguir. Por quê, gente? Porque a questão cultural é muito forte, a opinião da família também é muito forte. Vai saber se de repente alguém falou assim, poxa,
Será que é legal ela tá andando de... Tô só jogando aí pensamento solto, tá, gente? Não tô falando verdade absoluta, não. Poxa, será que vale a pena você prosseguir com ela, tal? Inclusive, ele chegou a comentar com ela que tinha carteira de motorista de moto, que ele andava de moto, que ele gostava. Aí ela falou, poxa, eu vou comprar uma moto pra nós, tal, vai ser bom pra quando você chegar também. Sabe? Foi uma conversa super sadia. Mas é também importante dizer, gente, que não é porque a pessoa ficar noiva de você, ama você hoje, que ela vai casar com você, ou mesmo que ela case, que vai ser eterno, né? Antes de me casar com meu esposo, quem já viu vídeos antigos meus aí, sabe que eu já fui noiva, né? Eu já contei a história pra vocês. E não deu certo, de um brasileiro, né? E não deu certo, não deu e foi melhor assim. Graças a Deus, foi melhor. Eu não me arrependo de não ter, tipo, não sofro por ter dado errado. É como se eu vejo, se eu reconheço que foi bom o fim, porque ele era uma pessoa de caráter duvidoso, que não ia ser legal, entende? Coisas que acontecem. Então, isso acontece com todo mundo. E o fato da pessoa te largar, às vezes, não é só questão de desamor ou de falta de caráter. Até porque eu falei pra vocês que ele foi honesto, conheceu a família, tudo. Mas ele simplesmente bloqueou. O que eu achei meio chato é assim, na minha opinião, você não precisa ficar comigo, eu não preciso ficar com você. Mas se a gente tem um carinho pelo outro, pelo menos uma satisfação, ó, vamos terminar porque não vai dar certo isso, né? Eu acho que faltou só uma satisfação. Não que ele tenha obrigação, mas por respeito à pessoa, acaba de uma certa forma sendo uma obrigação que você tem de dar um parecer para a pessoa, né? Não simplesmente bloquear, não é verdade? Esse acho que foi a grande chato da história. Foi a falta de empatia dele com relação a ela. Lembrando que eu já ouvi uma história feito essa, não agora nesse meio da pandemia, bem antes disso. Se não me engano também lá pro ano de 2018, 2019, a moça me contando que o rapaz estava, depois ela falou, comprou uma moto, ele sumiu. Eu não lembro o contexto, mas eu já ouvi essa história antes. Tá? Pessoal, por hoje é só. Coloquem aí no comentário a opinião de vocês. Eu tenho certeza que 90% de vocês vão dizer, ele arrumou outra. Às vezes eu acho, quando a pessoa fala, arrumou outra, eu falo, pode ser. Mas nesse caso, eu nem acho que seja outra. Porque ele estava de uma certa forma empenhado, né? Mas, enfim. Vamos lá. Breve mais um vídeo. Fiquem todos com Deus. Coloquem aí o que vocês acharam. Por hoje é só, Filemen. Assalamu alaikum. Bye, bye.